Estamos aqui hoje iniciando o nosso programa Pré-eleição. Eu sou o Francisco Carlos Dada, o Chicão, e estou aqui com vocês para nós sempre, às quintas-feiras, podermos falar um pouco sobre esportes. Aliás, sobre todos os esportes, mas de uma maneira, aqui no CDR Esporte Pro, o nosso canal do YouTube. Aliás, olha, antes de mais nada, vai lá, dá um likezinho, faz um joinha, se inscreva no canal, ajude a gente aí a produzir aí textos, né, e conteúdos muito interessantes para todos vocês que gostam do esporte. E a nossa ideia no Pré-eleição não é falar somente dos esportes de alto rendimento, falar somente de futebol, mas enfim, de uma forma geral a todos eles, mas acima de tudo, levar conhecimento ao nosso internauta, aquela pessoa que nos acompanha, o nosso parceiro, o nosso companheiro, sobre como é que os grandes eventos, os grandes nomes surgiram no esporte. Quem foram os principais introdutores? Quem foram aquelas pessoas que pensaram, que ajudaram os esportistas a se desenvolver? E nós aqui vamos falar hoje, iniciando, sobre um período muito interessante que nós fizemos, que é a Copa São Paulo de Futebol Júnior. E não dá para falar sobre o nascedouro da Copa São Paulo sem lembrar de Fábio Lazzari. Foi meu mestre, foi meu professor, jornalista, uma pessoa extremamente gabaritada, conhecedora, que tem marcas fundamentais no esporte na cidade de São Paulo. E, obviamente, quando fala da cidade de São Paulo, pela sua magnitude, falamos do Brasil como um todo. Como não conseguimos trazer o Fábio Lazzari, obviamente, seu Fábio, infelizmente, nos deixou há alguns anos aí, mas deixou um legado fantástico, e dentre esses legados está conosco aqui Fábio Lazzari Júnior, seu filho, que acompanhou todo esse processo. Fabinho, muito obrigado, você que é meu amigo, trabalhamos juntos durante muitos anos. Obrigado por aceitar este primeiro desafio nosso aqui de falar sobre Copa São Paulo, mas falar sobre como é que ela iniciou. E nada melhor do que você para contar um pouquinho a história, falando um pouquinho para a gente, Fabinho, do papai, né, do Fábio Lazzari, como ele era, do que ele gostava, né? Ele tinha algumas predileções aí muito interessantes, né? Gostava muito de cinema, enfim. Vamos lá, Fabinho, muito obrigado mais uma vez, viu, por ter aceito o nosso convite. Imagina, Chicão, para mim é um prazer e é uma honra. Agradeço a lembrança do meu pai e amigo, Fábio Lazzari, e é um prazer para mim estar falando um pouco dele, né? Realmente, assim, a paixão dele, assim, tirando o esporte, era cinema. Ele adorava cinema e quando ele me chamava para sair com ele, eu já sabia que era para assistir algum filme, né? Ele adorava cinema. Ele tinha ele tinha aproximadamente uns 800 títulos entre DVD, Blu-ray, que eu guardo hoje com o maior carinho lá. Montei uma prateleira lá bem ajeitadinha para estar guardando, organizei por títulos e tal. E é isso, a paixão dele era cinema desde menininho. Ele me conta que tinha um projetorzinho a manivela, que ele ficava passando umas tiras de filme, a lá Cinema Paradise, sabe? Ele ganhava em cinema, assim, umas tirinhas de filme, e depois ele ficava passando lá, se divertindo. Essa era a paixão dele. Mas, Fábio, olha, você sabe que eu conheci o seu Fábio, obviamente, na década de 80, né? Ali pelo DEPEL, né? O Departamento de Esportes, Lazer e Recreação da Secretaria Municipal de Esporte de São Paulo, né? E o seu Fábio, toda tarde, quando ele saía ali do nosso encontro, da nossa atividade do dia, imediatamente o seu Fábio ia para o seu lazer, né? Ele muitas vezes ia lá para o centro da cidade de São Paulo e estava sempre acompanhando, né, as fitas novas que estavam aparecendo, sempre comentando, falando. Era um amante mesmo do cinema, né? Muito legal. Mas você sabe que eu até lendo um pouco da biografia, falando um pouquinho com o seu Fábio naquela ocasião, eu lembro muito bem que ele falou que ele jogava futebol, e ele começou a jogar quando garoto. Você lembra dessa história? Ele contava para você, Fabinho, a paixão dele pelo Contava, sim, futebol? contava. Era ele e o irmão dele. O irmão dele era goleiro, ele era a ponta esquerda, meu pai era canhoto.
E ele jogava num time da Nadir Figueiredo, que fazia copos, A Vila Maria, né? A Vila Maria. isso, era muito famosa. Eu acho que ainda existe, não, não, Isso, não sei. É. E ele existe. fazia parte do time lá da Nadir Figueiredo, eu tenho foto dele, tudo. É verdade. Ô, Fábio, para aquele internauta que está nos acompanhando aí hoje, né, o nosso ouvinte, o companheiro aí, a gente se posta muito quando a gente fala do seu Fábio em algumas das inúmeras obras que ele escreveu. Né? E em especial, quando nós estamos falando da Copa São Paulo Juniores, existe uma obra dele, um livro, né? Na verdade, ele escreveu em duas edições, né? Eu tenho aqui em mãos hoje a segunda edição, a Vitrine do Futebol Brasileiro, Copa São Paulo, e ele conta muitas histórias, inclusive estas, né? Do início da carreira dele, como é que ele se apegou ao futebol. E é muito legal para aqueles que gostam do esporte, gostam da formação, gostam da base, a oportunidade de fazer essa leitura. Né? Recomendo a todos aí, Copa São Paulo de Futebol, Copa São Paulo de Futebol Júnior, a vitrine do futebol brasileiro. Mas, olha, o seu pai, na verdade, foi um cara assim muito além, né, da sua época, né? Ele criou eventos, ele criou muitas situações que permanecem até hoje, como a própria Copa São Paulo, mas inúmeras outras. Olimpíada Infanto Juvenil, né? Era um sonho aquilo, né? E o seu Fábio, na verdade, desenvolveu muitas e muitas e muitas ações, foi presidente também da Federação Paulista de Ah, Handball, né, Fabinho? por E, 20 anos, 20 anos. exatamente, olha que coisa maravilhosa. Num período em que o handball era muito pouco divulgado, mas ele foi um precursor em muitos eventos, né, Fabinho? Você pôde acompanhar. Não, sim, ele teve esse desafio já depois que ele deixou a Secretaria de Esportes, que a Copa São Paulo passou para ser organizada pela Federação Paulista. Ele teve esse desafio aí, pegou o handebol, assim, um esporte pouco divulgado, apesar de muito praticado em escola, segundo pesquisa, até o mais praticado. E aí ele conseguiu levar o handebol assim num patamar bem mais elevado, com títulos, inclusive chegou a ser campeão mundial pela categoria feminina e tal, um fruto de um trabalho de 20 anos aí de dedicação para a Federação de Handebol também. Ele era um desportista, né, Chicão? Ele gostava, ele também foi da Federação de Hóquei em Patins, da própria Federação de Futebol, ele organizava as tabelas, os campeonatos paulistas. Panda É, do clube, enfim, né? O Panda, exato. né? Enfim, o seu Fábio realmente foi meu professor, foi uma figura que eu tenho no meu coração até hoje, e como meu professor, foi professor de muita gente, muitas gerações ali. Agora, vamos falar um pouquinho, Fabinho, da Copa São Paulo Juniores, né? Eu acho que isso é importante, que é o que nós temos aí como tema hoje muito atual, né? E tudo começou em 1969, né? Você pode contar um pouquinho essa história? O prefeito, na ocasião, era Faria Lima, né? E o prefeito, na ocasião, deu uma tarefa para o seu pai. Conta um pouquinho para a gente como é que foi isso. Isso, exatamente. O prefeito Faria Lima e o secretário de Esportes na época, o Paulo Soares Sintra, eles tinham criado a Secretaria Municipal de Esporte e do Bem-Estar. E a missão dele era promover algum evento que cobrisse esse buraco do calendário do futebol, que é em janeiro, acaba o Campeonato Brasileiro, acaba o Campeonato Paulista e não tinha nada, né, praticamente. E aí ele teve ideia de montar a Copa São Paulo. Na época, além de futebol, tinha outras modalidades, ginástica, vôlei e tal. Montou primeiramente com 4 equipes aqui de São Paulo, o Corinthians, Nacional, você recorda Juventus, o Juventus, Juventus e Palmeiras. Corinthians Nacional, Juventus e Palmeiras. e Palmeiras, exatamente. E aí a coisa, poxa, chamou muita atenção, a mídia achou uma ideia super interessante, essa molecadinha aí que está subindo, também não tinha oportunidade de muitos campeonatos, tinha que, ou o camarada era totalmente amador, ou ele tinha que partir já para a equipe principal. Então,
eu acho que isso daí acabou incentivando. E aí, futuramente, começou... isso eu me lembro muito bem, que ele queria viajar o Brasil todo para convidar equipes de fora. Ele tinha uma curiosidade que ele tinha pavor de avião, não gostava de avião de jeito nenhum, então ele me chamava para fazer companhia para ele, eu ia com ele de ônibus. E, puta, foi super legal, que a gente ficava muito próximo nessas viagens. E aí ele viajou o Brasil todo, ia para o Rio de Janeiro, convidava Flamengo, Mas ele Fluminense. tinha, viu, Fabinho? Ele tinha uma estratégia de convite, né? Tinha, O que era essa estratégia? Porque o seu Fábio era, de certa forma, assim, muito inteligente, hilário em alguns momentos, né? é, Conta pra gente qual era a estratégia dele para convencer os clubes a virem aqui para São Paulo. então, ele ia lá no Flamengo, por exemplo, aí falava para o pessoal, olha, nós estamos promovendo um campeonato lá em São Paulo, nós receberíamos um alojamento, alimentação, tudo o pessoal no Pacaembu, e vocês só precisariam arcar com a despesa do deslocamento. Aí os caras olhavam assim e falavam, pô, mas como é que nós vamos pegar aqui uma equipe, levar de ônibus lá, tem muito custo e não sei o que lá e tal, para ir para São Paulo, né? Aí ele falava assim, poxa, mas o pessoal do Fluminense já confirmou presença, eles vão, tal. Aí o cara falou, pô, peraí, o Fluminense vai? Vai, o Fluminense vai. Não, não, então pode falar, o Flamengo também vai, pode ir. Estamos inscritos. Aí o Flamengo inscrito, ele ia no Fluminense e falava, bom, o Flamengo já confirmou presença lá na Copa São Paulo. Aí, não, então nós vamos também. E ele fazia muito disso, era engraçado. Ele ia no Rio Grande do Sul, falava com o Internacional, aí aguçava com o Grêmio, e aí todo mundo acabava se interessando, né? E com isso ele conseguiu as principais equipes. No princípio eram 32 equipes, assim, o passar do tempo, né? Foi o interesse das equipes chegou-se a esse número de 32 equipes. Aí inverteu, o pessoal pedia, por favor, olha, a gente tem que entrar e não sei o que lá e tal, mas aí tinha limite, né? Não era como a Copa agora, que tem mais de 100 times inscritos e tal. Então é isso, né? Ele nem gostava dessa configuração atual, né? Ele comentava que deixava assim, não dava tanta oportunidade do atleta aparecer, que era o caso dos atletas antigos que foram revelados na Copa, né? Sim. Adriano Imperador, do Denner, do Falcão e tantos outros, né? O que eu vejo é que ainda acontece essas revelações, né? A gente tem o exemplo do Endrick, do Palmeiras, que foi uma revelação, ele estourou lá na Copa São Paulo, mas fica mais difícil, né? Hoje é muito interesse de empresário, coisa assim. Ô, Fabinho, olha, até a gente retrocedendo um pouquinho, recapitulando, né? Seu pai conta muito no livro, isso ele contava para mim às vezes, que a primeira edição da Copa, né? Você vai confirmar para a gente, que foi aquela recomendação do prefeito Faria Lima, né? De fazer aqueles eventos para finalizar e comemorar o aniversário de São Paulo. Então, ele pegava lá basquete, vôlei, handebol, tal, nas categorias principais, e o futebol também era para ser assim, com 4 equipes, todas elas, né, em todas as modalidades, jogariam uma semifinal no dia 24 e dia 25, no dia do aniversário de São Paulo, fariam uma grande final, que era a festa em comemoração ao aniversário de São Paulo. E aí ele dizia assim, olha, no basquete, vôlei, handebol, etc., eu conseguia tranquilamente. Ele usava as estratégias aí dele, ele conseguia trazer. Mas o futebol era muito difícil porque os caras estavam em férias, você mesmo falou, né, num período de vacância ali. E aí ele foi obrigado, de uma certa forma, a trazer aí o chamado juvenil na época, né? Para São Paulo, que era o juvenil juniores, né? Que era o chamado ali. E foi ali, ao acaso, né, o grande sucesso que se criou, né? E aí, como você mesmo dizia, só em 1971, 69 começou, 71 é que ela começou
com o cunho interestadual, com a participação pela primeira vez do Botafogo, que seu pai foi lá para o Rio de Janeiro convencer o Botafogo a vir para cá. E nesse ano, quando foi a primeira Copa interestadual, o campeão daquela ocasião foi o Nacional Atlético Clube, aliás, um clube delicioso ali para a gente, né, que traz muita história. Mas é muito interessante hoje, né, Fabinho? Você estava dizendo assim que o seu pai, em alguns momentos, pôde tecer algumas críticas ao formato atual de hoje, né? Enfim, o que você acha hoje? Se ele estivesse acompanhando isso aqui hoje, ele seria crítico a isso? Quais seriam, talvez, as atitudes do seu Fábio, hein? Não, ele chegou, olha, ele não chegou a ver esse número, né, atual, mas eu acho que já estava assim com mais de 70 equipes e ele achava que perdeu a originalidade, a finalidade da Copa, que era de revelar jogadores, né? E outra, teve um desnível na Copa, a gente não tinha esses resultados de 7-0, que a gente vê aí, 10-0, era uma coisa mais equilibrada, né? Então, ele não era muito favorável a um número assim tão elevado de equipes. Na verdade, Fabinho, a gente vivenciou talvez um momento em que eu comecei a participar da Copa São Paulo. A Copa já tinha essa visão bastante interessante, né? Com 32 equipes, utilizava-se aí, o seu Fábio utilizava muito o mesmo sistema quase de Copa do Mundo, grupos de 4 equipes, jogos que tinham um certo intervalo, que daria um tempo para recuperação, os treinamentos eram nos centros esportivos da prefeitura, alguns jogos aconteciam até em centros educacionais esportivos, era uma loucura para a gente conseguir campo naquele período, né? Eu tenho na minha lembrança, talvez uma das últimas Copas que o seu pai teve a oportunidade de coordenar, em que o jogo final, o Corinthians jogou no campo, no estádio do Canindé, e eu me recordo exatamente de uma situação, seu pai era muito preocupado com horário, com, né, intervalo, tinha o tempo de jogo, e aí o time do Corinthians não voltava, ele foi até o vestiário, e a gente tentando trazer os caras para dentro do campo, a própria federação dava muito pouco apoio a gente, né, nós pagávamos inclusive a arbitragem, tinha lá, né, as pessoas que ajudavam muito na federação, mas enfim, seu pai fazia tudo. E o seu pai foi lá e esmurrou a porta no vestiário do Corinthians, e só assim que os caras voltaram para campo, né? Porque seu pai, além, né, de ser o organizador, né, o cara que fazia toda a parte desde convite e tal, ele tinha uma participação muito grande nos jogos efetivamente. Ele ia lá, acompanhava, pegava microfone, queria fazer abertura, enfim, era uma pessoa assim extremamente participativa, né, Fabinho? Ele acompanhava tudo, todo o processo, né? Ele se preocupava até com a alimentação dos atletas, se estava tudo ok, da premiação, como é que ia ser a premiação, ele fazia questão de olhar as medalhas, o troféu, acompanhava tudo mesmo, realmente. Ele gostava de acompanhar todo o processo aí, desde o início até o finalzinho, até a premiação. Que bacana, né? E até fazendo homenagem, né? Fazendo jus aí, vale citar o seu João Atala, que foi um parceiro dele. O seu João Sim. era o parceiro dele dentro da Federação Paulista de Futebol, né? Ajudando sempre, né? Contribuindo muito para que a competição tivesse êxito, né? Isso era muito legal. Obviamente, a Copa revelou muita gente, como você já citou muitos nomes aí, né? Grandes técnicos, né? E até no próprio livro do seu pai, ele faz algumas passagens muito interessantes, que ele conta lá algumas situações. Ele fala das Marias Chuteiras, que ficavam ali próximo dos alojamentos, né, Fabinho? Era muito interessante. Vale a pena ler, hein? Vale a pena ler. E eu lembro de uma passagem dele que, acho que numa das últimas Copas também, jogava aí, o Vitória veio para São Paulo e ficou alojado no estádio do Pacaembu. E o Vampeta ficava ali sentadinho na parte de fora, ali na escada, né, que dava acesso ao alojamento do Pacaembu, e ali ele conta a história das Marias Chuteiras ali, assuntos muito, muito interessantes e picantes, né, Fabinho? É verdade.
Ele tem uma história engraçada, até aquela história lá até foi um capítulo do livro falando da Copa Amassada, né? Que o pessoal estava na final, eu não me recordo exatamente quais as equipes que estavam disputando o título, e a Copa, deram uma bolada na Copa, ela caiu e ficou toda amassada, e não tinha jeito, né? Tinha que ser aquela mesmo, né? Ia correr para poder colar a Copa, a taça, né, Fábio? Então, ali Exato. naquela época, eu acho que ainda estavam o professor Peixoto, né, aquela turma toda que ajudava ali. Ali foi um tal de correr para colar aquela taça, Foi, né? foi. É muito bacana. Ele conta também no próprio livro dele algumas histórias hilariantes com arbitragem, né? Ele fala de um árbitro valentão, aliás, o árbitro valentão, né? Que o que ele conta, eu não sei se você lembra dessa passagem, mas ele fala muito do Ducídio Vanderlei Bosquilha, que chegou a apitar a Copa São Paulo, assim como o Zé Assis Aragão, o próprio Roberto Nunes Morgado, né? Enfim, caras de ponta que abrilhantavam. Ele falava muito que abrilhantavam, mas ele conta histórias muito interessantes, né? Enfim, o seu Fábio era hilariante muitas vezes. Ele me fez um passa-moleque uma vez, numa das Copas, Fabinho, essa é importante, é interessante eu contar, porque ele me deu uma atribuição de acompanhar o convite feito a todas as equipes. E naquela ocasião eu estava 2 dias da Copa recebendo os clubes e ele me passou um trote. Ele ligou no meu ramal com uma voz diferente e falava assim: o senhor que é o professor Chicão? Sou eu. Olha, aqui é do Rio de Janeiro, é o Dé, técnico do Botafogo. Eu estou informando o senhor que nós não vamos participar esse ano. Rapaz, eu tinha medo de falar para o seu Fábio: ó, o Botafogo não vem mais, porque ele ia me dar uma bronca, né? Enfim, e aí eu acabei descobrindo depois disso tudo que era um trote dele, né? Ele deu muita risada, tal, mas eu fiquei apavorado, rapaz. Eu digo para você que eu acho que eu não sabia se eu ia na sala dele falar ou não, enfim, né? Mas era muito próprio do seu pai. Ele gostava muito ele trabalhava muito, mas ele brincava demais também com a gente, viu? É, era um gozador, né? Ele era um Então, gozador. um gozador. Você lembra de alguma outra passagem interessante com seu pai na Copa que a gente possa contar, o internauta acompanhar aí conosco? Chicão, aqui me chamou a atenção mesmo foi essa daí da Copa amassada e a correria, né? Assim que às vezes acontecia, era uma loucura, assim, porque a Secretaria de Esportes, ela arcava com toda a responsabilidade da Copa, né? Então, o que você falou, a arbitragem, que era da Federação Paulista, também era custeada por ela. Então, essa situação de contar com uma equipe enxuta da Secretaria de Esportes para poder tocar um evento vultuoso desse aí, ela provocava assim, situações incríveis, né? De preocupação, de risadas, era interessante, né? Ele sempre era muito espirituoso, ele acabava quebrando um pouco. Você falou que ele tinha medo de avião, e aí eu lembrei de uma passagem aqui comigo também, que nós fizemos uma vez aquela competição Jornal Notícias do Japão. E aí, no final, o organizador, né? Estávamos eu e o seu Fábio, tinha que ir para o Japão acompanhar uma equipe. Imagina só, ele indo para o Japão, 30 horas de voo, e estava todo mundo, né, esperando que o seu Fábio fosse, todo mundo, né? E Ah, acompanhar a equipe. Na última hora, me aparece uma passagem em meu nome. E eu tive que correr atrás de passaporte e fui no lugar dele. E ele dava risada, porque ele falava assim: meu amigo, estou te dando um presente que eu não quero para mim, mas vai você, né? Então é muito hilariante, né? Eu estava aqui lembrando, né, até recordando no livro dele aí, ele fala de alguns nomes que passaram pela Copa São Paulo, fala de Enéas, da Portuguesa, né, Fabinho? Ele fala do Tafarel, o Carlos, que foi goleiro da seleção brasileira, Antônio Carlos, né? O Falcão, Wagner Love, Raí, ele cita no livro dele o Reinaldo, né? Centroavante, o César Sampaio, o Casagrande disputou Copa São Paulo, Djalminha,
o Miller, Muricy, hoje, né, renomado, hoje está no São Paulo aí como coordenador do futebol, Serginho Chulapa, Toninho Cerezo, Vladimir, Ronaldinho Gaúcho, Dunga, Evair, enfim, a gente vai ficar aqui dando lei, falando o técnico do Grêmio hoje, Renato Gaúcho, Kaká, Solito, Luizão, cara, vamos ficar aqui até amanhã falando dos nomes que passaram pela Copa São Paulo e que muita gente não sabe hoje, né, Fabinho? Sim, o Adriano Imperador, era muita gente mesmo, né? Muita gente, muita gente. Bom, Fabinho, eu queria muito agradecer aí a sua participação. Me sinto muito feliz em poder prestar essa homenagem ao meu tutor no esporte, Fábio Lazzari. Né? Me sinto muito feliz em poder contar com você como amigo e também bater esse papo, relembrar um pouquinho as peripécias de Fábio Lazzari no esporte brasileiro. Aliás, ele é tão importante que até viaduto em nome do Fábio Lazzari tem na marginal da cidade de São Paulo. Todo dia eu passo por lá e todo dia eu me recordo do meu amigo Fábio Lazzari com muito carinho e muita gratidão pelo que eu aprendi. Fabinho, muito obrigado mesmo. Queria que você aí desse o seu recadinho final e agradecer aqueles que nos acompanharam hoje. Não, eu que tenho que agradecer, porque realmente muito se fala na Copa São Paulo, mas pouquíssima pessoa sabe como que ela foi criada. E isso era... meu pai era uma pessoa muito simples, mas ele tinha esse orgulho de ter criado essa competição, não sei, na minha opinião, é a maior da América, talvez, quiçá do mundo, né? Do mundo, com certeza. E até você citou a ponte. A ponte foi uma iniciativa do vereador Toninho Paiva, que já é falecido, que queria prestar uma homenagem para ele da Copa São Paulo, a princípio. Né, que conversando com ele e tal, falou assim, por que não se dá um nome, não na competição Copa São Paulo, porque ela já é conhecida assim, mas no troféu. No troféu, lógico. No troféu Fábio Lazzari e tal, né? Mas aí ela já estava com a Federação Paulista de Handebol e já fugia a nossa esfera, né? Então foi quando teve a ideia de fazer essa homenagem aí. Eu também passo por lá, muita gente passa por lá, e eu até brinco com meus filhos, ó, falar, o dia que o papai falecer, vocês vão lá de madrugada e põem um JR lá. Pô, essa é muito boa, hein, Fábio? E seu pai espirituoso, como é capaz dele deixar o JR meio na caída ali, hein? Você não vai... Mas olha, Fabinho, mais uma vez, cara, muito obrigado mesmo, viu? Espero que as pessoas que nos acompanharam aí tenham gostado do bate-papo. Para mim foi um prazer imenso, muito grande, e com certeza vamos voltar a nos encontrar aí em outros momentos e trazer sempre novidades aqui no nosso pré-eleição, aqui no CDR Esportes Pro. Pessoal, acompanha a gente aí, né, Fabinho? Dá aquele like, faz um joinha, se inscreva no canal, né? Nós estamos começando agora, é o primeiro programa, eu tenho certeza que com a participação do Fábio Lazzari Júnior, nós vamos ter muita gente aí caminhando conosco. Muito obrigado a todos vocês, Fabinho, muito obrigado, hein? Forte abraço. Abraço.